Salve nação Faithful, tamo aí, né, na véspera de ano novo, estamos prestes a chegar em 2023 e, cara, aproveitar para desejar a todos vocês aí, grande nação Faithful, um ótimo ano novo e que aconteça aí tudo de melhor para vocês nesse ano que tá chegando aí e, obviamente, pro nosso Ninão, né, Go Niners. E aí, cara, aproveitar também para falar um pouquinho, né, para a expectativa desse fim de temporada aí do nosso 49ers, né? Começar falando aí dessa arrancada que o time teve, né, na temporada. A gente começou com algumas vitórias e derrotas ali, um pouco de dificuldade, né, com o início de ano com o Trey Lance. Aí depois teve a infeliz lesão ali, né, uma infelicidade, uma tristeza, né, que aconteceu aí com o Lance. Jimmy entrou, não começou tão bem, mas depois deu uma engrenada, conseguiu 4 vitórias seguidas, né? E aí, enfim, desde que o Jimmy e o time começaram a vencer, a gente não parou mais. O Jimmy machucou, o Purdy entrou, veio a incerteza de novo e o Purdy conseguiu manter o nível do ataque. Alguns dizem que até melhorar, né, em alguns aspectos. E, cara, estamos aí já estamos com 8 vitórias, né? Uma sequência de 8 vitórias e indo provavelmente para a 9ª e para a 10ª, né? Nossos próximos jogos são Las Vegas Raiders, fora de casa, né? Lá em Las Vegas. E o último jogo, Arizona Cardinals, em casa. São dois times que não tem mais muito o que esperar nessa temporada. São dois times que já estão com a temporada praticamente entregue. Não devem lutar por muita coisa. Não estão lutando por nada, né? Basicamente. Então, é muito natural e esperado que a gente vença, né, esses dois jogos e chegue aí na temporada ao recorde de 13-4. Hoje São Francisco está com 11-4, né, e não há expectativa de perder mais nenhum jogo, né? A gente chegaria aí ao recorde de 13-4, que seria um recorde sensacional. Bom, e aí, né, a gente já está nos playoffs, né, já está no wild card e esperando, né, o que vai acontecer com os demais times que estão nessa briga aí da NFC e que estão hoje nos playoffs, né, os que estão na bolha, né, na briga aí para chegar aí na segunda fase, né, da temporada da NFL. E hoje, por exemplo, a gente está ali, né, na Seed 3, tá? Brigando ali ainda para tentar chegar na Seed 2, né? A gente enfrenta, provavelmente, o cenário hoje seria Giants ou Commanders, né, que estão ali revezando na Seed 6 e 7. Tem alguns times que ainda estão tentando aí conseguir uma vaguinha, como Seattle, por exemplo, tem chance ainda. Green Bay tem chance ainda se vencer, e depende de alguns outros resultados, né? Enfim, tem alguns times ainda na bolha aí brigando na caçada pelas vagas aí do wild card, né? O que é interessante a gente lembrar, né? A gente está na Seed 3 e a gente ainda pode conseguir a Seed 2, né? E por que isso é importante, né? Quanto melhor for sua Seed em relação ao seu adversário, você joga o playoff, né, em casa, em vez de jogar fora. Então, hoje a gente já está garantido, né, jogar o primeiro jogo em casa, primeiro jogo dos playoffs, independente do adversário. O segundo jogo, que é divisional, né, aí vai depender de qual será o adversário. Se for os Vikings, hoje a gente jogaria em Minnesota, porque eles têm a Seed 2 e nós temos a Seed 3, né? Mas a gente ainda está nessa briga. Por exemplo, se os Vikings perderem mais um jogo, né, se os Vikings perderem, por exemplo, para Green Bay, que eles jogam nessa semana agora, na semana 17, eles ficam com 13-4, não, desculpa, com 12-4 na temporada, e a gente vencendo os Raiders, que é bem provável, a gente também fica com 12-4, e no critério de desempate a gente leva vantagem, ou seja, a gente assume a Seed 2 e eles ficam na Seed 3. Então, num provável confronto de playoffs, a gente jogaria o Divisional também em casa. E aí, avançando, indo para a final da NFC, o mais provável é que os Eagles cheguem nessa final, né?
E aí não teria jeito, a gente jogaria fora de casa, jogaria em Filadélfia contra os Eagles. Porém, se os Eagles por acaso derraparem, né, e acabar passando o Dallas ou Tampa Bay, né, que também é hoje quem tá, né, nos playoffs, a gente jogaria a final, e a gente chegando, óbvio, a gente também jogaria a final da NFC em casa, porque a gente teria sido melhor que qualquer outro time que não o Eagles, né, até o momento, e por enquanto os Vikings, tá? Então vamos continuar aí na torcida, né, para ver se o time consegue aí chegar nessa seed 2. Eu acho que é uma briga que ainda vale, claro que sem sacrificar os jogadores, já não vale a pena você colocar o time todo, o tempo todo full, correndo risco de lesão nesse final de temporada para conquistar essa seed 2. A 3 já tá de muito bom tamanho, né? Vale a pena brigar sim, mas sem sacrificar os jogadores, né? E eu acho que, enfim, ninguém melhor do que a própria comissão técnica para saber isso, né? Tô aqui falando, a gente fala muito como torcedor, mas é de orelhada, né? Provavelmente aí já existe um plano, né, para tudo isso, para recuperar alguns jogadores, os principais, como o CMC, o próprio Debo, que tá voltando de lesão, né? Segurar alguns jogadores como o Bolsa também, que tá brigando aí, né, pelo DPOY do ano, Defensive Player of the Year, enfim, tem que achar uma forma de equilibrar ali a quantidade de snaps, né, reduzir para que os jogadores não sejam sacrificados nessa reta final, mas mantenham o ritmo de jogo para chegar quente nos playoffs, né. Falando um pouquinho mais desse time nosso, cara, a gente tem que aproveitar, esse é um momento muito bom, essa nossa chegada, né, nos playoffs. A gente chega com a maioria do time ficando saudável, né? Vamos lá, na defesa a gente tem o Kevin Givens, que estava fora com probabilidade alta de chegar saudável nos playoffs. A gente tinha o Armstead, que ficou vários jogos fora, já está jogando, então é um cara que vai ser fundamental também nos playoffs. O Kinlaw voltou só no último jogo e está chegando também para os playoffs, provavelmente saudável. Então a nossa defesa provavelmente a mais saudável que a gente vai ser nos playoffs. Nosso ataque, né, a gente tem que tomar cuidado com o CMC aí, Christian McCaffrey, mas a gente também chega com um time saudável, né, provavelmente, tirando a questão do Jimmy, do Lance. A gente tem o Deebo Samuel, que já voltou aos treinos, no segundo treino da semana 17, que é que a gente tá, ele já participou de forma limitada. Então, jogando ou não, a gente já tem uma certeza aí que ele vai estar pronto para os playoffs, certo? E a gente tem o Elijah Mitchell com possibilidade de voltar na semana 18, na última semana da temporada regular. E mesmo que não jogue, né, a chance grande dele estar pronto para os playoffs. Então a gente vai chegar com um time praticamente 100%, né? Dentro do que a gente sabe de quem pode voltar, né, de lesão, etc. Praticamente 100% para os playoffs, né? Essa é a melhor situação que a gente podia encontrar. Ano passado mesmo, se a gente parar para pensar, a gente teve um Jimmy G que teve problemas desde do finalzinho ali da regular, desde o jogo contra os Titans, teve problema no dedo, depois no ombro, e acabou, cara, que ele jogou os playoffs machucado e tal, aos trancos e barrancos, e mesmo assim a gente chegou na final da NFC, né? Porque o time estava forte, né? As unidades se complementavam e o time estava forte, tirando os special teams. Esse ano, cara, a gente tem um special teams muito melhor, né? Tava até inclusive vendo agora algumas informações sobre o Wisnowski, que é um baita punter, né? O cara é o primeiro em punts dentro da linha de 20 jardas e o segundo dentro da linha de 10 jardas. Gente, isso é muito importante. O punch é a jogada que você não tem o que fazer, você vai devolver a bola pro cara, mas você quer devolver a bola na pior situação possível pro cara. E o 49ers tem ido bem nisso, né? Então o Wisnowski tá fazendo o trabalho dele, e o Special Teams como um todo, assim, não tem nem comparação com o Special Teams do ano passado. É uma unidade que melhorou muito esse ano e que com certeza vai ajudar bastante a gente. A gente tem a defesa aí, não tem nem o que falar, né? A defesa tá fortíssima.
é a primeira em vários aspectos, em jardas cedidas, jardas contra o jogo corrido cedidas, enfim, vários aspectos aí. A defesa dos 49ers é a primeira da liga. Tem o melhor sacador atualmente da liga, né, que é o Bosa, com 17.5 sacks na briga aí pelo DPOY, como eu falei. O cara tem 42 QBs hits, 70 e poucas pressões. Bosa tá um monstro esse ano. E com a ajuda do Armstead e do Kinlaw, o trabalho dele ainda fica um pouco mais fácil, né, se é que pode se dizer isso, mas a chance ainda maior dele trabalhar bem, né? A gente tem o Jordan Willis, que voltou também recentemente, que jogou muito bem contra os Commanders, né, participando de fumble, desviando passe. É um cara, enfim, né, fez aquela jogada contra Green Bay no Divisional do ano passado. É um cara que sempre entra muito bem, tanto no Special Teams quanto na rotação ali da DL, né? A gente, enfim, né, a nossa secundária provavelmente é a melhor dos últimos anos, com o Charvarius Ward jogando um bolão mesmo, né? Jimmy Ward também, Hufanga. Assim, defesa, cara, não dá pra você falar que tem um setor ruim, né? Dá pra você falar que num jogo o setor não foi tão bem, ou outro e tal, mas não existe setor ruim na nossa defesa. Então, isso faz com que a nossa defesa dê várias oportunidades para o nosso ataque produzir pontos. Isso a gente vê acontecer direto, né? Muitas vezes acontece da defesa conseguir turnovers. Aliás, isso é outro número importante. São Francisco está conseguindo bastante turnovers esse ano, fumble, interceptação, enfim, forçando three and outs. E aí o nosso ataque vai tendo oportunidades para gerar pontos, né? E além disso, né, a gente tem aí a questão do ataque. A gente tinha uma incerteza, que era a questão do quarterback, mas a verdade é que o Brock Purdy chegando. O cara tá com 3 jogos seguidos aí com passer rating acima de 100, né? Tem quase 1.000 jardas lançadas, 8 TDs, enfim, o cara chegou mantendo o nível do ataque e alguns diriam que até elevando. A gente teve aí jogos seguidos, né, onde o Kittle teve 2 TDs, né, com passes do Brock Purdy, por exemplo. Então o Kittle também meio que deu uma ressurgida aí, né, nesse cenário, tá jogando muito, tá destruindo tudo. E o Brock Purdy trouxe aí uma segurança, né, pra gente num lugar que a gente tava inseguro, né, com a questão do Lance primeiro, depois do Jimmy G, e o Brock Purdy trouxe segurança pra gente. Não quer dizer que o cara vai jogar bem todos os jogos, né, até porque ele é calouro e a gente não sabe como a pressão dos playoffs vai afetar ele. Mas também não tem porquê, nesse momento, a gente duvidar da capacidade dele. Ele se mostrou ser um cara mentalmente forte, frio, quase lançou interceptação no jogo e logo depois lançou um passe para touchdown. Então é um cara que tem um mental ali bom no lugar, um cara com algumas habilidades ali que obviamente você não vê no Jimmy G, principalmente em termos de mobilidade e percepção, né, awareness no pocket, para fugir, para estender jogadas, fazer o scramble para um lado, para o outro, e estender as jogadas e buscar, né, a melhor opção possível. Então é um cara que dá muitas chances pra gente de vitória aí nos playoffs, né? Então não tem por que desanimar. O próprio Brandon Ayuk, não tem por que nem desanimar, né? Porque eu acho que não tem ninguém desanimado, mas não tem por que duvidar da capacidade desse time chegar ao Super Bowl e vencer, né? A gente tem Brandon Ayuk também, tem jogos que obviamente ele não produz tanto, mas a gente teve ele produzindo mais de 80 jardas em 4 jogos seguidos, ou 3, enfim, Christian McCaffrey, né? Desde que o Christian McCaffrey entrou, a gente tá 8-1, a gente perdeu um só jogo. Ele teve já alguns jogos para mais de 100 jardas, né, totais, recebidas e passadas. E, enfim,
cara, o ataque é... Acho que a gente não faz mais ponto, às vezes, por justamente não conseguir capitalizar todas as oportunidades. Mas, assim, é um ataque muito forte, muito explosivo e que tem muitas opções. Então você passa para a defesa adversária uma responsabilidade enorme de saber o que você vai fazer, né? Quem você vai marcar nesse ataque? O McCaffrey? O Debo? Né? O Debo vai correr, vai receber, o McCaffrey tá no backfield, mas o Kittle vai entrar pelo meio, enfim, são tantas opções que a gente tem nesse ataque. A gente tem o John Jennings, né, o third and one, sempre resolvendo ali também bem as terceiras descidas pra gente. Então, assim, pra mim esse time é melhor disparado, né? Melhor do que o de 2019, do que o de 2021, que é o do ano passado. Então a gente chega muito forte para os playoffs e com muita chance de vencer cada jogo. Podemos perder? Óbvio que podemos. Podemos não chegar nem no Division, não. A gente pode chegar no Wild Card e tomar uma piaba, né? Acontece. Mas não é o que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar vitórias, a gente tem que esperar boas apresentações, contar, claro, que o Brock Purdy pode ser um fator negativo, se ele sofrer, né, se ele receber mal a pressão aí de estar jogando nos playoffs, mas se ele mantiver o que ele está apresentando agora, assim, ele vai jogar bem e ele vai ajudar o time a vencer, né? A tônica é essa. Ele tem toda a capacidade, já mostrou que tem toda a capacidade e recurso para isso. Então, cara, é isso. Eu acho que a gente agora expectativa, né, mais de chegar nos playoffs, porque os próximos jogos são basicamente cumprimentos de tabela e tentar buscar essa seed 2, né, que pode valer muito a pena. Então, é isso, né? Vamos ver se a gente destrói tudo aí daqui pra frente e consegue esse nosso Hexa, né? Bom, esse vídeo aí, cara, foi mais um conteúdo aí do nosso Santa Clara Talk. A gente tá meio off aí de podcast, live, essas coisas. Mas vamos ver se eu consigo fazer de vez em quando uns videozinhos aí pré-jogo ou pós-jogo, mais nos playoffs também, mais algumas coisas, alguns materiais pra soltar aí pra vocês, beleza, galera? É isso aí. Vamos lá, rumo ao Hexa. E até a próxima, galera. Go Niners!